Boa noite a todos. O meu nome é Vanessa e o meu projeto é sobre a redução do tempo de setup em uma prensa vertical por meio da aplicação da ferramenta Lean de TRF. Então, o tema do projeto são os processos de montagem e a sua delimitação é o estudo da ferramenta TRF em processos de montagem de componentes em peças de ferro fundido para a redução do tempo de setup em prensas hidráulicas verticais. Para iniciar, o foco do projeto são os processos de montagem em prensas hidráulicas verticais, onde a montagem envolve etapas desde a requisição e preparação dos componentes até a montagem final do produto e a sua embalagem. Então, na empresa em estudo, existe um alto portfólio de produtos para montagem, sendo elas em pequenos lotes produtivos, e também uma quantidade limitada de equipamentos. Então, atualmente, existem cerca de 40 peças cadastradas, peças diferentes, nessa etapa, e apenas uma prensa disponível, que é essa da imagem. Então, devido a um grande número de itens em apenas um equipamento, surgem alguns problemas, como o alto tempo de setup, o alto índice de setup diário. Por se tratar de lotes pequenos, a troca de ferramentas acaba sendo frequente e aumenta a indisponibilidade e sobrecarga da máquina. Outro problema resultante também são os atrasos na produção e no embarque para o cliente, porque ali acaba sendo necessário aguardar a finalização do lote da peça anterior e aguardar também o tempo de setup do outro produto. E além disso, todos esses problemas impactam diretamente na eficiência e no desempenho da máquina e também da organização em geral. Então, falando agora do problema de pesquisa e da hipótese, o problema de pesquisa é como a ferramenta Lean de troca rápida de ferramentas pode otimizar os recursos da empresa para reduzir o tempo de setup nos processos de montagem dos componentes. Então, a hipótese, se a ferramenta Lean de TRF for aplicada aos processos de montagem, então será possível otimizar o tempo de setup dos produtos, aumentando a produtividade e eficiência do processo. Falando agora dos objetivos, o presente trabalho tem como objetivo geral reduzir o tempo de setup nos processos de montagem de componentes, aplicando os princípios e técnicas da ferramenta Lean de troca rápida de ferramentas, a TRF, e como objetivos específicos nós temos, primeiro, identificar os gargalos nos processos de montagem, segundo, otimizar a gestão dos insumos nos processos da prensa hidráulica, visando reduzir os desperdícios e melhorar a eficiência na utilização dos recursos. E terceiro, avaliar os impactos da implementação da ferramenta Lean de TRF nos processos de montagem de componentes. Passando agora para a justificativa, o criador da ferramenta TRF, o Shigeo Shingo, diz que a TRF é identificada como uma abordagem altamente eficaz para reduzir os tempos de setup, onde ele fala ainda que pode-se obter a possibilidade de alcançar reduções de 80% a 95% no tempo de setup de uma empresa. Aqui eu trouxe algumas empresas que foram analisadas e estudadas pelo autor e também alcançaram uma redução significativa no tempo de setup de um processo específico. Então aqui em primeira a gente tem a Mitsubishi do Japão. Essa empresa ela teve uma redução de 80% do tempo de setup de um processo específico, já na empresa de Tóquio, a redução foi de 87%. Na empresa Weidmann da Suíça, a redução foi de 94%. E na Toyota, a redução do tempo de setup alcançou cerca de 95%. Com a utilização dessa ferramenta dentro das empresas, o setor metal-mecânico, onde teve-se a origem da troca rápida de ferramentas, obteve uma participação de 20% no PIB de 2020, de acordo com o anuário de 2022 da Anfavea. Além disso, existe uma importância estratégica ao estudar o tempo de setup, porque a aplicação da TRF em prensas verticais pode reduzir os desperdícios e ampliar a disponibilidade dos equipamentos da empresa, além de melhorar a eficiência e o desempenho produtivo da organização. Falando agora da metodologia do projeto, a pesquisa foi classificada como pesquisa exploratória, onde proporciona maior familiarização com o problema e o torna mais evidente, o torna mais claro de ser compreendido, de acordo com o Gil. E também se classifica como uma pesquisa-ação, onde se tem um envolvimento e um papel ativo dos pesquisadores, ou observadores, na resolução das ações e dos problemas. Para as técnicas de coleta de dados,
será utilizado a consulta de dados a arquivos ou relatórios, o levantamento bibliográfico, as entrevistas semi-estruturadas e também a observação participante. Falando das etapas nas atividades que serão realizadas, na identificação dos gargalos nos processos de montagem, será realizado o fluxograma do processo para analisar as etapas e listar os problemas encontrados. Será realizado também o mapeamento das peças que produzem na prensa junto à sua demanda para analisar a quantidade de setups necessários. E também será realizado o diagrama de Ishikawa para a análise das causas que podem impactar no setup. Para a gestão dos insumos e recursos do processo, será realizado o mapeamento dos recursos utilizados para identificar as etapas necessárias e minimizar os fluxos percorridos até a célula de montagem, além da verificação dos estoques existentes. E para a análise dos efeitos do processo após a aplicação da TRF, será realizada uma cronoanálise, para avaliar as reduções de tempo de setup obtidas, e também, além disso, pode ser feita análise por meio dos indicadores de desempenho da organização. Para iniciar o referencial teórico, eu vou falar um pouco sobre o Lean. Então, o Lean ele foi desenvolvido por volta de 1950 por Taiichi Ohno e teve a sua origem no sistema Toyota de produção. Também pode ser conhecido como produção enxuta. Então, a sua essência ela reside em otimizar os processos e eliminar os desperdícios, onde se deseja alcançar um fluxo ideal de materiais e de informações que irão satisfazer totalmente as demandas e as necessidades dos clientes. Então, além disso, um dos princípios do Lean é oferecer produtos com a qualidade perfeita, em quantidades precisas, no momento exato, no local adequado e com o menor custo possível. Outro fator importante no referencial teórico é a troca rápida de ferramentas. A ferramenta ela foi desenvolvida por Shigeo Shingo e surgiu na década de 1950, quando o autor realizou um estudo de uma melhoria de eficiência em prensas de estampagem de uma empresa. Então, a TRF ela se baseia na teoria e na experimentação prática do autor. Segundo Shingo, a TRF é uma abordagem analítica para a melhoria do setup que pode ampliar a produtividade, o desempenho e a eficiência de uma organização. Onde adotar a TRF também em sistemas produtivos com alta diversidade de produtos e pequenos lotes de produção é uma das maneiras mais eficazes de alcançar efetivas reduções no setup. O próximo tópico do referencial teórico são os processos de montagem. Então, de acordo com Shingo, processo é um fluxo de materiais no tempo e no espaço, sendo a transformação da matéria-prima em componente semi-acabado para o produto acabado. E os processos também podem ser vistos como uma junção de diferentes materiais. De acordo com Grover, a montagem mecânica ela é um processo que consiste no acoplamento mecânico de 2 ou mais elementos. Aqui ela pode ser por conformação, por elementos de fixação, que seriam os parafusos, a rebitagem ou os ajustes com interferência, que seria a prensagem que a gente vai analisar. Os processos de montagem para aplicação da ferramenta TRF, para reduzir os tempos de setup, tem-se algumas etapas principais para serem seguidas. Então, a primeira delas é o ajuste da altura no curso da prensa, onde vai determinar a distância até o dispositivo de prensagem, se está adequado ou não. Em segundo, a gente tem a centragem da matriz ou dos dispositivos de prensagem. Em terceiro, a gente tem a forma de fixação da matriz ou do dispositivo. E em quarto, a gente tem o transporte dos dispositivos, que podem ser desde o estoque ou também entre máquinas. Aqui nós temos as referências utilizadas. Muito obrigada!